Bom dia, pessoal. Vamos dar início na nossa UC, Qualidade e Segurança Alimentar. Meu nome é Karine Case, sou médica veterinária e vou estar acompanhando vocês aqui durante todo esse tempinho. Eu peço desculpas por problemas técnicos, eu não consegui colocar antes o nosso vídeo, tá? E fico aberta aqui a qualquer dúvida de vocês. Muito bem. Vamos falar então sobre legislação sanitária e o que é preciso todos nós entendermos, correto? O que seria? É um conjunto de resoluções, portarias, leis que foram criadas para orientar as pessoas. No que nos orientaria no caso? Na produção de alimentos de qualidade e também na segurança, na saúde do nosso consumidor final. Tá? Essas orientações, elas começam desde a matéria-prima, passam pela produção, pela distribuição, no armazenamento desses produtos e depois no comércio de distribuição em geral. Então, falamos em segurança alimentar e quando a gente fala em leis, nós falamos também sobre são muitos grupos de alimentos no mercado existentes e cada um requer cuidados e monitoramentos específicos. Vamos falar um pouquinho de cada um. Para que servem esses cuidados, gente? Primeiramente, proteção, tá? Então, proteção contra contaminação química, no caso as toxinas e defensivos agrícolas, contaminações físicas, pedra, terra, prego, areia e as contaminações biológicas, entre aí bactérias, vírus, parasitas. Os perigos químicos, né? No caso as toxinas naturais ou as toxinas em si. Onde que nós podemos encontrar essas toxinas? Nas toxinas do cogumelo, alguns metabólitos produzidos por animais marinhos, conhecida como toxinas marinhas, né? Camarão é um exemplo. Ou então algum tipo de produto marinho, no quais nós temos alguma alergia. Quem tem alergia a comer camarão, quem tem alergia a polvo, a lula, né, são alguns perigos químicos. E os perigos químicos, tá? Nós temos ali medicamentos, pesticidas, nós temos também produtos de limpeza, água sanitária é um exemplo disso, corantes, frutas com casca dura, sulfitos no açúcar, são alguns exemplos dos perigos químicos. Aí, entre as micotoxinas, que são substâncias químicas tóxicas produzidas por alguns fungos filamentosos, nós temos também aí os conhecidos bolores, certo? Perigos físicos e perigos biológicos, eles entram em conjunto. Então, pode ser tanto as toxinas, como alguns produtos encontrados ali no meio do produto, né? Parafusos, pregos, pedaços de madeira, eles estão ali em conjunto, como contaminantes. Aí a gente sabe que comida a gente se experimenta, e o conhecimento também, e a gente vai adquirir bastante daqui para frente. Mas olha só, pessoal, atenção, tá? Porque quando a gente observa as normas e as leis sanitárias, a gente fica sabendo que não é uma opção, ela é uma regra, e a gente tem que deixar isso bem claro e aprender quase que todas elas e estar em dia com essa sabedoria. Vamos lá. Vocês conhecem a legislação sanitária? Para que serve? Então, a legislação sanitária ela vai visar a produção, a comercialização, distribuição e o armazenamento de produtos sanitariamente seguros para aquele consumidor final, para nós também no caso. No Brasil, nós temos 2 órgãos federais que fazem essa fiscalização como legislação sanitária. Um é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conhecido como Anvisa, e o outro é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conhecido como o MAPA. Quais são esses órgãos e o que eles realizam na fiscalização? A Anvisa ele tem como função primordial promover a saúde da população, então vai atuar no controle sanitário de diversos produtos, né?
forma como a mercadoria está guardada, validade, conformidade com datas, armazenamento. Para isso serve a nossa Anvisa. Tá? E o Ministério, tá? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conhecido como MAPA. Ele é o Ministério do Poder Executivo do Brasil e tem como competência formular e ele vai implementar as políticas para que o desenvolvimento do agronegócio esteja em dia. Tá? Então, o nosso foco agora vai ser as boas práticas agropecuárias e fabricação desses alimentos com essas normas vigentes. O que significa essas boas práticas agropecuárias, conhecidas como BPAs? A segurança e a qualidade desses alimentos que produzimos, ele vai depender diretamente do nosso comprometimento, ou comprometimento de quem está produzindo, no caso, o produtor rural. Então, dependendo dos cuidados tomados nessa produção de alimentos, vai haver maior ou menor possibilidade de riscos e danos à saúde desse nosso consumidor. Tá? Quem vai se beneficiar com as boas práticas agropecuárias? A gente sabe que todo mundo se beneficia com a aplicação correta e sistemática dessas BPAs, mas o benefício derivado dessa técnica, ele possui um raio tão grande de atuação que ele vai muito além de onde a gente imagina que é a cerca da nossa propriedade. Nós temos ali como boa prática agropecuária uma resolução, né, a RDC número 49 de 2013, ali pela Anvisa. Qual que é o público-alvo dessa RDC? Os microempreendedores individuais, conhecido como MEI, e os empreendedores de familiar rural, tá? São todos produtores amparados por essa RDC. Por isso que é muito bom conhecer essa norma, né, legislativa, porque você tem que se enquadrar perfeitamente nessa vigência, tá? Aí uma reflexão ali para o nosso Fórum Qualidade e Segurança Alimentar, no dia 30 de junho, às 19 horas, horário de Brasília, às 18 horas aqui no nosso Mato Grosso do Sul, onde a gente vai debater essa questão. Por que a segurança alimentar é tão importante para o produtor de alimento? E por que existem tantas leis e decretos na área de sanidade alimentar? Tá? A gente vai debater também agora normas que o produtor precisa, não pode abrir mão. Então, quais são? Ele nunca deve abrir mão do quê? De segurança, da saúde e do controle de qualidade dos seus produtos. Tá? Por isso que nós temos essas leis, que nós acabamos de falar, sobre esses órgãos, né, que cumprem os protocolos em todas as etapas, e a gente vai falar então dessas etapas de seguranças alimentares na nossa cadeia produtiva do agronegócio. Quais são essas cadeias? Nós temos antes da porteira, onde entra ali insumos necessários à produção agropecuária em geral. O que entra nesses insumos? Água, entra implementos agrícolas, máquinas, adubos, fertilizantes, tudo isso nós temos lá antes da porteira. E vem o segundo passo, dentro da porteira. Ele vai abranger todas as atividades de produção propriamente dita, né? Então, ele vai representar distintas formas de exploração econômica de diferentes sistemas agroindustrial. Então, eles são subdivididos em diversos setores, como atividade agrícola, atividade pecuária, atividade de transformação, serviços e algumas outras atividades complementares. E qual que é o propósito da segurança dentro da porteira? Um deles é identificar uma possibilidade de contaminação e o segundo, nós vamos tomar medidas para que isso seja minimizado. Tá? De que forma que a gente pode assegurar a saúde e minimizar esses danos que nós estamos falando aí anteriormente? Tá? Controlar os contaminantes, controlar a saúde das plantas por práticas que não representem um perigo à saúde humana, proteger as fontes de alimento da contaminação de origem fecal, a gente vai falar disso lá na frente, das DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos. Assegurar uma produção de qualidade, capacitar nossos produtores rurais e tentar sempre atender às expectativas do mercado. Tá? E fora da porteira? Fora da porteira, basicamente todas as etapas de processamento, distribuição dos produtos agropecuários, até atingir o consumidor e chegar na nossa mesa.
Então, ali, armazenamento, como nós vamos armazenar, onde, quando, como, são atividades fora da porteira. Tá? E quando a gente fala de segurança alimentar fora da porteira, a gente também traduz isso como forma de barreiras que a gente vai evitar contaminações dos produtos. Lembrando que alguns produtos produzidos ou processados ali nas agroindústrias, eles também são produtos que vieram direto das lavouras para as gôndolas de supermercados e feiras, chegam à mão do consumidor. Então a gente entra naquele protocolo sempre, lavar frutas e verduras, porque tem os produtos que são contaminantes. Lembrando que aqui o tema é qualidade e segurança alimentar. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Lembrando que todas as dúvidas que ficarem, né, nesses tópicos, a gente vai se encontrar no dia 30 de junho, né, às 19 horas, lá no nosso fórum, para a gente poder se conhecer melhor, debater, tirar as dúvidas, tá legal? Lembrando que a presença é obrigatória. E agora a gente vai falar um pouquinho quais são as principais doenças transmitidas por alimentos contaminados, tá? As DTAs. Primeiramente, a gente tem que saber que a DTA começa ali, a incubação de um agente transmissor. Que agente que pode ser? Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, né? Por exemplo, o COVID, muito falado, muito conhecido, muito acontecido. E nós temos protozoários ou parasitas. Todos eles são agentes incubados transmissores de doenças. Depois dos agentes incubados, começam a desenvolver problemas gastrointestinais. Tá? Quais são esses problemas? Exemplos: vômitos e diarreia, dores abdominais. A gente tem que se atentar para a intensidade e o tipo de dor abdominal. Nos casos mais extremos de doenças transmitidas por alimentos, podemos ter lá como resultado meningite, abortos, insuficiência renal e alguns problemas respiratórios. Vamos falar de alguns deles aqui. Nós temos as doenças por contaminantes químicos, que se desenvolvem a um longo prazo, e como causa possível, podemos colocar como exemplo o câncer. Tá? Temos algumas outras doenças transmitidas por alimentos, salmonelas, viroses entéricas, giardia, entamoeba, solitárias, mais conhecida como cisticercose, né, transmitida pela Taenia saginata ou a Taenia solium. Vamos falar então agora de uma doença bem conhecida, no caso a brucelose, tá? É uma infecção ocorrida no homem pelo contato com animais, é um contato direto, onde ele faz a ingestão desse alimento, ou por produtos de origem animal, que é um contato indireto, por exemplo, queijo fresco ou leite cru, tá? Pode ocorrer também por inalação de aerossóis em laboratórios ou nas instalações de abatedouros. Esses são os modos de transmissão. A brucelose se dá na cadeia ovina, caprina, bovina e suína. Tá? Quais as medidas preventivas? Controlar a infecção do nosso rebanho, adotar práticas de higiene correta. Quais são elas? Lavagem das mãos, uso controlado de agulhas e seringas, guardar nos recipientes adequados. Usar botas, chapéu, óculos, né? São todos materiais de proteção individual. E consumir produtos de origem animal que passaram por tratamentos. Essas são algumas das nossas medidas preventivas contra a brucelose. Aí nós temos também a tuberculose. É uma doença manifestada nos pulmões, de causa respiratória. Então, o homem ele pode ser infectado pela tuberculose, tanto pelo consumo de leite de vaca, da vaca doente, e também a partir de queijo fabricado com leite cru, que não foi fervido. Contato com animais bovinos, diagnosticados com a doença e a falta de controle desses animais.
tá? Então, vai favorecer o contato dos infectados com os sadios, transmissão direta. Outra forma de combate aqui da tuberculose. Vacina BCG é uma forma de estar combatendo. Cuidar da higiene e da preparação de alimentos de origem animal. Nós temos aí o coronavírus, Covid-19, como se dá a transmissão? Superfícies e objetos contaminados, principalmente pela tosse e espirros de pessoas infectadas em cima desses produtos ou alimentos. Como nós podemos nos precaver? Garantir o uso de todos os princípios básicos de higiene, não tossir em cima do alimento, lavar esses alimentos, limpar superfícies com água e sabão e também o álcool, higienizar bem as mãos e esses materiais usados. Vamos falar também de uma outra doença muito conhecida pela falta de higiene na manipulação, que é a doença de Chagas. Vocês conhecem? Então, nós temos ali uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, conhecido como barbeiro, que se dá a doença pela picada do inseto ou pela ingestão de alimentos contaminados. Quais são esses alimentos? Possíveis frutas e polpas de frutas contaminadas, como o açaí, que contém as fezes do barbeiro, ou caldo de cana, ambos se não forem bem higienizados. Aí lá em 2005 foi criada uma lista de regras higiênicas e sanitárias válidas para todos os alimentos e bebidas preparados com vegetais. Aqui no nosso slide tem um erro, vocês me desculpem, depois eu vou arrumar, tá? Essas regras, elas encontram-se na RDC 218/2005. Por isso que todo manipulador de alimento ou produtor de alimento, ele tem que estar em dia com essas regras, ele tem que saber todas elas, porque elas estão vigentes. E a gente também não poderia deixar de falar de uma outra doença, que é a cisticercose. Nós temos as duas formas. O parasita Taenia saginata, encontrado nos bovinos, e Taenia solium, encontrado nos suínos. Ambos encontrados em ambientes com baixo nível de higiene. Quais são os hospedeiros intermediários? Bovinos e suínos. E a gente vai tentar entender, então, o ciclo, que é bem complexo. O parasita adulto, ele fica no intestino delgado do ser humano. Aí essa condição a gente chama de teníase ou cisticercose bovina. Tá? Quando ele está na fezes da pessoa e tem larvas desse parasita, a gente chama só de larva. Aí, se esse indivíduo contaminar a alimentação de um bovino, como que ele pode contaminar a alimentação de um bovino? Fezes no pasto. Essas larvas vão se alojar no músculo desse animal e são chamadas, então, de cisticercos. Tá? Quando nós nos alimentamos dessa carne de bovino mal cozida e sem a correta higienização, nós iremos ingerir os cisticercos, que irão crescer e se alojar no nosso intestino delgado, tornando cisticercose. Aí, para a gente saber, a transmissão da cisticercose suína é muito semelhante com a bovina, tá bem? Com uma única diferença. Ela é mais grave do que a bovina e essas larvas elas podem migrar para o cérebro humano. Aí as consequências são bem mais graves para a saúde. Por isso, a gente sempre vai bater na tecla das boas práticas na manipulação de alimentos. Aí aqui eu fiz para vocês o ciclo de contaminação, tá? Então, as fezes da pessoa contaminada, que tem ovos de lombriga. Aí ela vem aqui, né? Aí os ovos ficam no solo ou na água, contaminando. Depois, hortaliças são plantadas ali naquele solo, então podem ser contaminadas também por esses ovos. Aí alguém vem, faz a ingestão desse alimento mal lavado ou mal cozido e pode se contaminar. Então, ele é um ciclo vicioso. Então, o que a gente tem que evitar? Falta de higiene, a gente não beber água sem tratamento, tem que evitar proliferação de insetos, coleta de lixo irregular, né? Quando o lixo fica muito tempo acumulado, junta mosca, mosquito,
pernilongos, então a gente tem que evitar esses comportamentos, né? E como que a gente pode se proteger? Sempre higienizar nossas mãos, muito cuidado ao manusear e preparar os alimentos, não tossir em cima, não espirrar, né? Não usar acessórios, prender os cabelos, lavar bem frutas e verduras e manter o ambiente sempre limpo, porque mantendo o ambiente sempre limpo, nós estaremos livres de insetos, que são alguns dos contaminantes. Tá? E aí, para falar, para a gente tocar no assunto, todo mundo tem um pouquinho de dúvida nesse item aqui, né, que está na nossa apostila também, é sobre intoxicação alimentar. Então, quais são os sinais e sintomas de uma intoxicação alimentar? Nós temos febre, dor de cabeça, mal-estar, dores estomacais, vômitos e náuseas, né? Ela resulta de ingestão de células microbianas. Essa é a intoxicação alimentar. E uma infecção alimentar? Como que a gente pode diferenciar os sintomas? Nós temos febre, vômitos, dores de cabeça, perda de apetite, diarreia e cansaço. Isso se dá quando resulta da ingestão de uma toxina liberada por uma bactéria na nossa corrente sanguínea. Então, nós estamos com infecção alimentar. Tá? Alguma dúvida até aqui? Então, qualquer dúvida que ficarem nesses tópicos, né, a gente pode estar debatendo sobre elas lá no dia 30 de junho, uma terça-feira, às 19 horas, horário de Brasília, às 18 horas, horário do nosso Mato Grosso do Sul. Lembrando, pessoal, que essa atividade ela é obrigatória e conta como presença, tá bom? Vamos falar agora, por último, um dos últimos tópicos da nossa apostila, que são os sistemas de gestão de qualidade. Então, nós falamos de leis, falamos de DTAs, que são as doenças transmissíveis, e a gente vai falar do tópico que é sistema de gestão de qualidade, que vai servir como ferramenta para essa segurança na produção de alimentos. Tá? Nós temos um procedimento aqui como ferramenta. Qual que é ele? Nós temos o procedimento operacional padrão, conhecido como POP. Tá? É um conjunto de instruções, são escritas, é um formulário, tem mais de 12 itens, e aí ele vai servir como processo de análise, manutenção, utilização de equipamentos, né? E é específico para cada área ou para cada empresa descrever a sua atividade. Tá? Quem que vai poder elaborar o manual? Segundo a vigilância sanitária, não é obrigatório que seja um profissional da área de saúde ou alimentos. Seria o ideal, porque ele teria um conhecimento mais amplo, mas não é obrigatório. E nesse manual, ele tem 12 itens abordados, tá? Por exemplo, nós temos lá controle de pragas, tratamento da água, esgotos, essas coisas assim, tá tudo na apostila de vocês. Nós temos o programa de autocontrole PAC, né? Ele é outra obrigatoriedade do controle de alimentos ali, da produção de alimentos. Ele é um programa mais moderno, é referente ao programa de autocontrole que deve ser desenvolvido, ele é implantado, ele é mantido, ele faz monitoramento e ele é verificado por quem está fazendo a produção desse controle, né? Então ele contém registros sistematizados, tem auditorias que vão comprovar o entendimento e os requisitos higiênicos sanitários que se pede ali, tá? Nesse programa de autocontrole. Nós temos o Manual de Boas Práticas de Fabricação, que é uma outra ferramenta que também é importante para os estabelecimentos ou empresas que trabalham com alimentos, sejam esses alimentos manipulados, produzidos, armazenados ou só transportados ou somente comercializados, mas que visa garantir um alimento muito mais seguro ao nosso produtor final. Aí, dentro desses controles, a gente encontra ali a portaria 368 de 1997. Então, atenção, é uma portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Né? Ele vai regulamentar sobre as condições higiênico-sanitárias, boas práticas na elaboração para estabelecimentos elaboradores e industrializadores de alimentos. Estabelece ali todos os requisitos gerais de higiene, de boas práticas de elaboração de alimentos industrializados para o consumo humano. Nós temos as normas ISO, tá? Uma série de normas ISO que foram criadas pela Organização Internacional de Padronização
e tem o objetivo de melhorar a qualidade de produtos e serviços. Muita atenção nessas normas. 5S, que é o programa 5S conhecido, é um programa de gestão de qualidade empresarial, foi desenvolvido lá no Japão e que visa, então, aperfeiçoar os aspectos organizacionais, de limpeza, de padronização. Quais são esses aspectos? Então, a gente tem o senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde e higiene, senso de autodisciplina e o senso de utilização. São esses os 5 S's. Tá? Muito bem, alguma dúvida até aqui? Lembrando que a gente vai esclarecer todas no nosso fórum, dia 30 de junho, às 19 horas. Horário de Brasília, 18 horas aqui. Eu lembro vocês todo momento, por quê? Porque é obrigatória a presença, tá? Então, eu espero todos vocês lá para a gente bater um papo, se conhecer, tirar dúvidas e colocar em dia os nossos assuntos. Agradeço vocês até aqui e até o nosso vídeo aula, beleza? Tchau, pessoal!